Estamos iniciando o nosso programa Castelo Forte de hoje. Temos conosco Miguel Alcides Feldens, alguém que tem uma larga experiência de contato, de ajuda, muitas histórias interessantes sobre a atuação dele junto a carcerários, especificamente aqui em Lajeado, atuando como coordenador do Conselho da Comunidade de Assistência ao Preso, ligado à Vara de Execuções Criminais, e também coordenador da Pastoral Carcerária da Igreja Católica aqui na região, na diocese da nossa região. Seu Miguel é advogado aposentado, muito conhecido em nossa região. Convidamos ele para conversar conosco sobre esse trabalho que a equipe dele realiza junto a pessoas que são carcerárias, que estão passando um tempo, um período dentro de uma prisão em nossa região. Seu Miguel, muito obrigado por estar conosco. Seu Miguel, as pessoas em geral ouvem falar, veem na televisão, no rádio, no jornal, os mais diversos conceitos, ideias sobre aquela pessoa que está lá num presídio. Certamente muitas dessas ideias elas têm um preconceito, nem sempre elas são realmente verdadeiras. Fale um pouco para nós de como você vê, entende, qual é a situação de muitas das pessoas que estão dentro de um presídio, especificamente aqui na nossa região. Inicialmente, nossa saudação, Pastor Eric, eu lhe agradeço o convite. Acho que para nós é muito importante falar para a comunidade o que acontece no mundo dos cárceres. A gente começou em 11 de 11/71 na cidade do Rio Grande e estou até hoje. Pode até pensar que parece uma coisa meio de louco, o cara enfiado no meio dos bandidos por todo esse tempo. Mas, Eric, quando eu fui convidado, o padre me disse assim: Miguel, não precisa falar bonito, ouça o preso. E eu comecei a ouvir o preso. Comecei a ouvir histórias impressionantes, comecei a entender o que levou o preso a delinquir e o que ele precisa para sair. Existe um ruído na comunicação, às vezes, entre o sistema carcerário, a SUSEP, e o preso. Eles colocam uma autoridade, o preso é bandido, então eu não falo com bandido. E isso dificulta a recuperação do preso. Além do problema que o senhor conhece, tanto quanto eu, a superlotação. Isso atrapalha bastante. Então, a terapia ocupacional é fundamental na recuperação do preso. Nós vemos o preso como um ser humano recuperável. Ele não perdeu a identidade civil, não perdeu a identidade divina, principalmente. O homem é corpo e alma. Você tem que tratar ele como um ser humano, que errou, claro, tem que pagar pelo que fez, mas de forma digna, de forma como ele é, como ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, esse rapaz, essa pessoa que está lá, ele tem as suas carências, tem as suas necessidades. Em geral, ele foi criado no submundo, ele foi criado, às vezes, até de uma concepção indesejada, do estupro. Aí o homem, assim, nesse mundo é largado. E quando ele chega no mundo dos cárceres, ele é abandonado também pela sociedade. E, principalmente, você falou no início, existe um preconceito. Esse cara tá lá, não vale nada, não tem recuperação. Tem. Eu tenho diversas passagens de pessoas que ontem cometeram um delito, hoje estão recuperados. Eu pego uma história de Rio Grande, quando uma pessoa, trabalhava numa emissora, Pampa FM, tráfico. Quando ele caiu na cadeia, ele era arrimo de família. Aí ele disse assim: seu Miguel, eu estou aqui porque eu fui pego pela Polícia Federal com droga, mas o que eu estava fazendo era para aumentar minha renda porque eu sou arrimo de família. E aí me pegaram e eu estou aqui na cadeia, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu, como era locutor, tinha uma boa dicção, vamos dizer assim, eu usei ele na celebração dos sábados. Lia muito bem, claro, o cara trabalha numa emissora, e ele veio se recuperando. Antes de eu saí de Rio Grande, final de 94. Início de 94, eu falei: Miguel, já tem tempo de eu poder me reintegrar, voltar a trabalhar, me ajuda a arrumar a colocação. Eu fui na mesma emissora onde ele saiu da Pampa. Cheguei e disse: olha, esse moço está recuperado, eu assino embaixo, assino o termo de responsabilidade, se necessário for, vocês podem acolher ele de novo. Resumindo a história, eu vim embora. Em 2011,
11, eu fui na Festa do Mar. Tu vê, fazia alguns aninhos já. Chega em Rio Grande, funciona essa Festa do Mar, fica lá no Porto Pesqueiro, que chama lá. Aí pouco eu vi um som, o serviço de som era a voz dele. Aí eu fui atrás da onde ficava, vamos dizer assim, a cabine, né, o pessoal trabalhava. Quando ele me viu, largou tudo, veio correndo, me abraçou. Miguel, hoje eu sou um cara integral. Lembra de em 94 você me ajudou? E hoje eu estou trabalhando ainda. Quer dizer, umas coisas que acho que o traficante é um dos que eles acham que não recupera, porque o tráfico chama o cara de volta. Certamente o senhor tem muitas histórias e queremos ouvir mais delas nesses 43 anos de trabalho junto à população carcerária. Seu Miguel, às vezes nós achamos que todas as pessoas que estão num presídio têm a mesma história, têm os mesmos problemas. Se o senhor puder contar para nós um pouquinho assim, o que o senhor tem visto nesse tempo, as diferentes situações que levaram as pessoas até esse ponto, um pouco da história assim passada de algumas situações, o senhor pode nos contar um pouco? Mais recente, Eric, a questão de menos de um mês atrás, me procurou um senhor, não vou declinar o nome, porque por causa do preconceito também. Ele veio e disse assim: seu Miguel, eu quero que fale meu aniversário de 66 anos, você foi a pessoa que me ajudou quando esteve lá. Ele tinha cometido duplo homicídio, matou a mulher dele e matou o cara que estava com a mulher dele. Quando ele caiu na cadeia, ele se desesperou porque era um pequeno produtor, sempre trabalhava na produção, tinha sempre porcos, produzia hortifruti granjeiros, e o cara caiu numa cela onde tinha 18, cabiam só 6, e o cara ficava lá desesperado. Passou nem um mês, ele disse assim: Miguel, eu tenho 2 caminhos, ou eu me mato ou eu fico louco, eu não sei ficar sem fazer nada. E eu vi na sinceridade daquele homem, esse moço tem que ter uma nova oportunidade, tem que haver um tratamento diferenciado, vamos usar o termo, tá? E aí fui falar com o juiz, fui lá no juiz, expliquei a situação, disse: Miguel, qual é a tua sugestão? Minha sugestão é que ele vá cumprir a pena na horta, é um pequeno produtor. Resumindo a história, ele foi para a horta, começou a trabalhar lá, ficou uma horta, uma beleza, que ele tinha experiência, se deram mais 2 preços para ajudá-lo, e agora ele é um CC da Prefeitura de Lajada, Secretaria da Agricultura, um cara que esteve preso. Quer dizer, você olha uma situação dessas, porque tu não pode tratar o preso com o mesmo tratamento em pé de igualdade, porque cada um tem sua história, como ele caiu no delito, como ele é que ele delinquiu, por que ele delinquiu. Uma forte emoção como o caso dele, ele estava arrependido, ele chorava cada vez que tinha celebração, ele vinha lá, sentava no canto e começava a chorar. Então tu via naquela pessoa um ser humano que está arrependido do que fez. Muitos não se arrependem. Então as pessoas, elas têm histórias diferentes. O que o senhor percebe assim? Muitos entraram no mundo, vamos dizer, do crime já na juventude, outros entraram mais tarde. Qual é a sua visão, experiência nesse sentido? Quando o ser humano vem desde pequeno, cometendo pequenos delitos, ainda quando menoridade, né, dizer assim, onde eles vão para esses reformatórios, esse tipo de... ele deveria ser tratado, ele não podia estar dentro de uma prisão. E teria um tratamento especializado com psicólogos. Ele tem um desvio de conduta, eu diria, né? Enquanto que o cara que um delito eventual, não, ele cometeu um delito, se arrependeu, tá? Então, não poderia, inclusive eu vejo assim, Eric, o cara tem independência de droga, não podia nem estar dentro da cadeia, centro terapêutico. Ele tinha que estar no centro terapêutico sendo tratado, porque ele tem uma dependência de droga que tem que ser tratado em cima disso. Então existe, eles botam o pessoal na vala comum, quando a história é bem diferenciada, o que levou ele a delinquir é bem diferente. Então não poderia ser como está hoje a nossa situação. Nós, o Conselho Comunitário, nós bancamos sempre no mínimo 2, 3 vagas em centro terapêutico, o Conselho paga, para recuperar. Quando ele está dentro da cadeia e a psicóloga chega à conclusão que ele não está recuperado da dependência, ele é internado, o juiz determina, manda o ofício para o Conselho da Comunidade, nós pagamos a internação. Quem tinha que fazer isso é o Estado. Esse cara não deveria nem estar na cadeia. Então esse é um dos problemas que eu vejo, massificar. O pessoal cai na vala comum e não olha a história dele, aonde ele começou e quando ele começou e qual é a circunstância. É diferente um caso do outro, não pode tratar o pessoal em pé de igualdade.
Muito interessante. E, seu Miguel, o senhor antes estava já mencionando, muitas vezes as pessoas perguntam: será que de fato alguém que cometeu um crime ou vários crimes, será que essa pessoa realmente pode se arrepender e mudar a vida dela? É possível isso? E existe essa situação de mudança de vida e arrependimento e a pessoa ter uma vida diferente? É possível, pastor Eric. Só cada caso é um caso. Quando o sujeito cai na cadeia, eu tenho uma técnica minha, pela minha experiência. O cara, quando vem me contar a história, eu ouço e gravo essa história. Daqui um mês eu pego essa mesma pessoa e pergunto: escuta, o que te trouxe aqui? Se ele contar a história diferente, ele está mentindo. Então eu já vejo que esse cara, a situação dele não é igual aos outros. Que um outro caso, quer ver? Quando o cara não quer. Tinha um rapaz, ele sentava bem na frente na celebração, todo sábado tem celebração da palavra, o sábado desse tem missa. Ele sentava bem, cantava, rezava, animado, tá? 4 encontros depois ele desapareceu. E eu perguntei: cadê o fulano? Eles assinam uma lista de frequência. O fulano, não veio. Ele não veio mais. Qual é a cela? 5B. Eu quero ir lá. O que houve com esse rapaz? Cheguei lá: fulano, como é que vai? Ô, seu Miguel, que bom que você está aí. Me cumprimentou, todo amistoso. Aí ele disse: por que não vai mais, seu Miguel? Você faz um trabalho muito bacana, mas meu mundão não é esse. Minha profissão é bandido. Me deixa na minha, o senhor na sua, continua fazendo o que você está fazendo, mas me larga que minha profissão é diferente, é bandido mesmo. Saí preocupado, Érico. O que eu vou fazer? Passei lá na psicóloga segunda-feira: olha, tem um cara assim, cela tal. Ele disse que a profissão dele é bandido. Esse cara precisa de tratamento. É diferente. Quando o cara diz que ele, na minha lata assim, minha profissão é bandido, um momentinho. Eu não sei o que ficou o fim da história dele. Eu sei que ele foi encaminhado para tratamento psicológico. Porque dizer isso para você assim, um momentinho. Então, por isso eu digo, não pode você fazer o tratamento, vou deixar todo mundo em pé de igualdade. Existem casos e casos, né, diferentes um do outro. Seu Miguel, o ambiente carcerário, a gente tantas vezes vê reportagens, ouve falar, certamente é uma dificuldade muito grande, o ambiente carcerário, superlotação e outras necessidades mais. O que o senhor pode nos dizer sobre essa questão dentro do presídio, a questão da convivência ali? É um grande problema para toda a sociedade, é isso? Inclusive, Eric, eu acho que um dos problemas dentro das prisões brasileiras é ociosidade. Deveria ter mais terapia ocupacional, mais aula, mais educação, mais formação. Agora nós temos a Pronatec à disposição, então estou fazendo curso profissionalizante. Então está mudando um pouco o ambiente. Lajeado, apesar da superlotação, 360 no caso 122, não tem problema. Por quê? Eles estão sendo bastante ocupados. Então esse relacionamento que o senhor está falando, ele começa a melhorar no momento que tu ocupa ele, no momento que ele vai para a aula, no momento que ele vai na celebração sábado de manhã, no momento que ele vai para curso profissionalizante. Você chega lá no presídio, você vai encontrar uma cozinha onde tem 12 presos que trabalham na cozinha. Tem uns 10 que trabalham na faxina das galerias. Tem mais outros 4 presos na galeria, na cozinha dos agentes. Então existe um trabalho externo lá, cuidado lá com limpeza, faxina. O muro do presídio, aí quando é que você viu o preso com o próprio muro? Ele se cercou, isso aconteceu em Lajeado. Mas o preso, ele tem uma coisa, ele quer moeda de troca, ele não pode ser tratado. Tu faz, isso não funciona, em jeito nenhum. O que a gente fez? Negociamos. O juiz ofereceu remissão 1 por 1. E o Conselho da Comunidade que a gente preside ofereceu uma cesta básica por quinzena para 8 detentos. E está lá o muro pronto. Então, essas coisas, eu digo, terapia ocupacional, preso não deve ficar ocioso nunca. O relacionamento deles começa a melhorar quando ele tem uma ocupação. Senão só pensa em besteira, em profissionalizar-se no crime. Seu Miguel Feldens, que trabalha há 43 anos voluntariamente nessa área, junto a populações carcerárias, é advogado aposentado, está conversando conosco sobre essa população junto à qual ele procura colaborar. Seu Miguel, o senhor está falando agora dessas atividades especificamente no presídio aqui em Lajeado.
como é que isso pode melhorar? Existe esse conselho da comunidade carcerária. O senhor pode contar para nós um pouco que diferença esse conselho faz e como é a relação com o judiciário e dentro do presídio, que coisas que já tem conseguido melhorar e como podemos melhorar mais ainda? Eric, realmente o Conselho da Comunidade é um órgão assistencial na execução da pena, faz parte da execução da pena. Tanto é que nas reuniões que são mensais, vai juiz, vai promotor, vai diretor do presídio, a psicóloga, delegado da 8ª Região Penitenciária, vai o pessoal ligado à segurança pública, pegado à universidade, muitos voluntários. Então nos reunimos para quê? Definir as metas, onde é que o problema está, vamos dizer, mais carência, mais necessidade. Então esse dinheiro que vem de penas pecuniárias é lançado na conta do Conselho da Comunidade e o Conselho aplica lá no presídio, para humanizar o sistema. Hoje eu já faço parte do Conselho Penitenciário do Rio Grande do Sul, eu não sou mais só lajeado. Eu tive recentemente em Passo Fundo, criamos um novo conselho, o que estava lá não funcionava. Estou indo a Candelária dia 20 participar da posse do novo Conselho da Comunidade lá. Eu estou levando como modelo o nosso conselho daqui para o resto do Rio Grande do Sul, porque nós já temos, eu tive já 2 vezes em Brasília, teve reunião de Conselho da Comunidade Nacional, eu fui lá, porque o nosso trabalho ele é visto como referência. Então por isso eu posso falar de cadeira e falo com muita satisfação que o nosso conselho funciona de verdade. Ele busca a recuperação do preso, ele prepara o preso para sair. Em síntese, o conselho faz isso. A LEP diz isso, que devia recuperar o preso, mas como a SUSEP não faz, os conselhos estão ajudando na recuperação do preso. E a sociedade em geral, seu Miguel Feldens, como é que a sociedade pode não só olhar de longe, às vezes questionar ou criticar, como a sociedade pode colaborar e também um tema que muitas vezes se fala quando aquela pessoa sai do presídio. Como é que a sociedade pode melhor lidar ou acolher essa pessoa? Começa por aí, Eric. Minimizar, diminuir o preconceito. Só porque ele esteve na cadeia, ele não serve, ele não presta. Nós temos diversos exemplos que eu posso citar de pessoas que estavam lá dentro e hoje estão reintegrados, estão aí na sociedade. Ontem e hoje, cruzei por 2 que estão trabalhando em Estacione. Estava lá dentro há pouco tempo, estão agora na rua. Então, se a sociedade diminuir seu preconceito, saber acolher uma pessoa que errou. Cristo sempre acolheu o pecador. Cristo dizia assim, eu não vim ajudar os bonzinhos, vim salvar o pecador. E o que nós estamos fazendo? Nós não estamos vivendo o evangelho. Nós estamos criando barreiras para aquelas pessoas que estiverem na cadeia. Nós temos que ter um espírito de perdão e reconciliação aqui fora, para quando ele vem lá do presídio, cumpriu a pena, se preparou, se profissionalizou, ele está preparado para ser reintegrado de novo. Eu não uso o termo reintegração, eu acho que é integração. Ele nunca teve reintegrado. Como é que tu vai reintegrar um cara que nunca teve? Então, a integração dessa pessoa na sociedade vai depender de nós, sociedade, saber olhar ele como ser humano que pode voltar a ser produtivo. Claro, enquanto ele estava não era, agora ele pode ser produtivo de novo. Ele pode retomar sua caminhada junto a nós aqui. Então, diminuir o preconceito, saber acolher quem errou. Muito bem, são dicas bem práticas, importantes para nós. Ficamos muito contentes em ouvir que Lajeado, por exemplo, tem um conselho atuante, até mesmo referência a nível de Brasil. E aqui da nossa parte nós queremos parabenizar, seu Miguel, o seu trabalho, junto com os demais que fazem parte do conselho da comunidade carcerária, e desejar que a gente possa, sim, melhorar essa situação em nosso país, termos mais pessoas realmente integradas, na vida da comunidade. Eu digo assim, Eric, é uma vocação que Deus me deu. Deu um talento. Conheço a história dos talentos. Ele deu 3 para um, 2 para um e 1 para um. Para mim ele deu só um talento, mas eu não escondi o talento. Eu botei ele a serviço, porque ele vai me cobrar no futuro. Eu ia incorrer no pecado de omissão se no final da minha vida, com todo o talento que ele me deu, eu não fiz nada. Então, botar o talento a serviço. E eu fico assim, feliz da vida, porque eu já conheci o mundo por causa da pastoral carcerária. Trabalho voluntário, eu tive até na ONU em 2009. Eu tive agora em Bangkok, em março. Fui convidado para falar sobre exatamente
a inserção da comunidade na recuperação do preso. Uma entidade lá dos Estados Unidos me convidou, me deu estadia, o hotel, mais a alimentação, e a comunidade bancou minha passagem. Então eu fui para lá agora faz pouco tempo. Então me mostra, então conheci outras prisões do mundo. Tu não pode trazer o modelo de lá para cá, porque nós temos que respeitar a cultura, situação até cultural e financeira. Então os mundos são diferentes, mas o Deus é o mesmo, eu digo assim sempre, e nós podemos e devemos ajudar aquele que errou. Muito obrigado, Sr. Miguel Feldens. Um privilégio, uma honra para nós termos sua presença aqui no nosso programa Castelo Forte. Esperamos poder encontrá-lo numa futura ocasião aqui novamente para continuarmos esse assunto. Eu agradeço essa oportunidade, Eric. Louvo a Deus por ter poder conversar com você, porque é sempre importante você mostrar para a sociedade aquilo que está sendo feito atrás das grades, né? Por isso eu agradeço a ocasião. Obrigado, sim. Muito obrigado. Olá, gostaria de convidar para um momento de reflexão, um momento onde podemos refletir, meditar sobre uma palavra de Deus para a nossa vida. Amigo, amiga, nós muitas vezes falamos de temperos que gostamos de usar, de experimentar na nossa comida. É muito bom poder experimentar novos temperos, especialmente desfrutar, apreciar uma comida bem temperada. Mas também nós podemos falar de temperos não só para a comida, mas também para a nossa vida. Certa vez, Jesus Cristo, ele no Sermão do Monte, falou sobre o sal. E ele disse, como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. Naquela época, o sal, ele era um produto que muitas vezes se misturava com areia, poeira e outras impurezas, e portanto ele também podia perder em grande parte o seu sabor. Jesus diz aqui que os seus seguidores, eles são pessoas que devem agir, devem se misturar no meio da humanidade e ser como o sal. O sal ele faz no mínimo duas coisas, ele conserva e ele também dá gosto, tempera. Todos nós precisamos
ter uma vida com sabor. Imagine você quando a nossa vida está num ponto onde é como uma comida sem sal, sem nenhum tempero, sem gosto, fica uma vida sem graça. É uma vida triste, é uma vida desanimada, é uma vida que não tem um sabor bonito, nem para nós e nem para os outros que estão ao nosso redor. É uma pena. Da mesma forma, pode ser o oposto. Podemos ser uma pessoa que tem um tempero bonito, gostoso. A nossa vida pode ser uma vida com muito sabor. E Jesus Cristo, Ele espera que a nossa vida tenha sabor, sabor este que Ele deseja influenciar, mas também espera que nós demos sabor à vida da humanidade. Ou seja, não só nós recebermos, não só nós sermos beneficiados por outros, mas que a nossa presença, a nossa conduta, a nossa existência faça diferença, dê um bom sabor. Pense comigo, quando você e eu, quando nós estamos em meio a outras pessoas, seja numa sala de aula, seja num ambiente de trabalho, seja no lazer, com amigos, que sabor a nossa presença traz para aquele ambiente? A nossa presença faz diferença? As pessoas percebem que nós estamos ali? Nós podemos trazer um sabor, um tempero bonito para as pessoas ao nosso redor. Eu gostaria de terminar essa mensagem lembrando de que esse tempero que Cristo deseja que nós sejamos, não precisamos inventar, não precisamos gastar dinheiro, mas sermos pessoas que têm o sabor de Cristo em nossa vida. E, por exemplo, um sabor que Jesus compartilhou com a sua vida foi o de ser uma pessoa que gostava de servir, de se doar, de ajudar. Pessoas que gostam de ajudar são um grande tempero na vida da humanidade. Da mesma forma, pessoas que gostam de perseverar, de serem persistentes, de não desanimar, de não se entregar e fazer isso com amor, são pessoas que trazem um tempero muito especial para a vida. Pessoas que persistem, que lutam, que continuam e que animam outros. Ainda, Jesus lutava pelo que é justo. Jesus temperou a vida da humanidade, se esforçando, lutando, se empenhando por aquilo que é bom, que é justo. Assim também no mundo de hoje, precisamos de muitas pessoas que se esforçam, que lutam por aquilo que é justo, que é bom. Esse é um grande tempero. Amigo, amiga, que Cristo seja o grande tempero da nossa vida e que tenhamos prazer, alegria em temperarmos a vida ao nosso redor. Amém.